Oi, amigos, nós estamos em São José do Rio Preto, está para começar um evento voltado para a saúde pública, patrocinado pelo Distrito 4.480. Eu estou com a rotariana Cleia, que é doutora, enfermeira, professora do Rotary Palácio das Águas, e ela vai conversar com a gente sobre o assunto da palestra, que é o mito das vacinas. As pessoas ouvem falar e não levam as crianças para vacinar, ouvem falar que dá problema, é isso que acontece? Algumas pessoas acabam achando que é verdade, tudo que se fala erroneamente sobre as vacinas, né? E não levam seus filhos para vacinar, né? E entendem que aquilo é uma verdade e assim vai transmitindo para as outras pessoas, né? Então existem muitos mitos, que tem verdades e mentiras sobre a vacina que as pessoas acabam propagando. Ana Cleia, eu me lembro de uma época que saiu um artigo de alguém da Europa ou dos Estados Unidos, eu não tenho certeza se vai poder dizer melhor, dizendo que vacina realmente provocava autismo e outras coisas. Isso é que atrapalhou para valer a questão das vacinas? Na verdade, foi um artigo publicado na Inglaterra, numa revista de alto impacto mundial, The Lancet, falando que a vacina provocava autismo. As pessoas viram que aquilo era uma verdade, uma revista de impacto, né? E acabou prejudicando a questão da vacinação. Mais tarde descobriu que era um equívoco, em que os dados foram manipulados e não existe essa verdade, né? Então a pessoa foi até retirada do meio de publicação. Então, existe um grupo forte de antivacinas, né? Levando e propagando mitos errados sobre a doença, sobre as doenças, né? E sobre as vacinas, na verdade. Levando, então, as pessoas a acreditarem. Não se vê uma pessoa de conhecimento profícuo dizendo que a vacina prejudica, as pessoas entendem que aquilo realmente é uma verdade. Então, esse foi o grande impacto na questão das vacinas. Nós estamos agora desmistificando e trazendo à luz a verdade sobre a vacina. É uma proteção importante, tanto é que hoje essas doenças consideradas erradicadas no mundo estão voltando e ameaçando. E aqui no nosso país, 312 cidades estão em ameaças dessas doenças voltarem, né? E já temos alguns casos de morte relacionados ao sarampo. Então, nós estamos aqui para falar da importância da vacinação para as crianças, para os adultos que não vacinaram ainda, para que a gente tenha maior proteção e assim salvaguardar as vidas das pessoas. Perfeito, Cleia. Muito obrigado. Amigos, voltamos daqui a pouco com mais notícias e mais entrevistas. Ok, amigos, voltamos a falar aqui em São José do Rio Preto, no evento do Rotary sobre Saúde Pública. Eu estou com a Isabela, que é enfermeira. Isabela, a importância das vacinas, elas continuam tão fortes como sempre foram, mas algumas famílias estão deixando de vacinar, né? Sim, hoje em dia a gente tem passado por uma situação muito complicada com relação às fake news, né, às redes sociais, algumas notícias falsas. Então a importância das campanhas hoje, além de vacinar as crianças, de manter as boas coberturas, evitar a volta de algumas doenças, esses eventos, essas campanhas também têm como objetivo a mobilização, a sensibilização da população, né, a informação das pessoas para com a importância disso tudo. Entendo. Você acredita que as campanhas que também são patrocinadas pelo Rotary, esses eventos que são pontuais, eles continuam sendo importantes para divulgar a vacinação e para que as famílias levem as crianças? Sim, esses eventos, as nossas parcerias são extremamente importantes, não só para manter as coberturas, mas para informar a população, esclarecer dúvidas, né, desmistificar algumas situações que são veiculadas muitas vezes na mídia, nas redes sociais e que nem sempre são verdades, né? Okay. As vacinas, e principalmente a da polio, elas causam algum tipo de reação adversa? Isso é uma preocupação que os pais devem ter ou não? Todas as vacinas podem apresentar alguns quadros de eventos adversos, mas o risco é muito pequeno em relação às vantagens, né? As vacinas, elas são muito seguras todas elas. Por isso até que hoje a gente erradicou algumas doenças no mundo por conta das vacinas. Então essa preocupação com os riscos, ela é mínima. Ok, muito obrigado, Isabela. Obrigado. Voltamos a falar de São José do Rio Preto, agora com o governador Luiz César Rodrigues, o governador do nosso distrito 4.480. Nós estamos num evento, governador, voltado principalmente para o combate à poliomielite. Falta muito pouco para erradicar a doença.
mas o Brasil tem tido um aumento de casos. Isso é preocupante? Sim, a gente fica extremamente preocupado porque você deixa de proteger as crianças. E a gente sabe que uma criança não devidamente imunizada, ela está sujeita a pegar a doença. E com essa globalização que nós temos, a facilidade de deslocamento das pessoas de um continente para o outro, a possibilidade dessa doença retornar ao nosso país, que não existe desde 1989, ela passa a ser grande. O Ministério da Saúde nos tem mostrado que o índice de proteção, de vacinação das nossas crianças tem reduzido drasticamente. E a preocupação maior que nós temos é que os pais dessas crianças que estão agora na idade de ser vacinados são aqueles pais que vieram após a erradicação da polio no nosso país. Então são pessoas que não conhecem essa doença, não conhecem o risco que está expondo os seus filhos, não levando a receber a gotinha que vai possibilitar que ela não seja contaminada por essa doença. Então esse é um dos motivos que o Rotary tem chamado a atenção de todos os nossos companheiros no Brasil todo, para que a gente consiga maximizar ações do Ministério da Saúde e convencer aquelas mães que não levaram as suas crianças a tomarem a vacina para que possam fazê-lo. Esse evento que nós estamos participando hoje, governador, ele serve muito para os rotarianos que estão aqui, que são do nosso distrito, e alguns convidados, para que eles transmitam a partir daqui, ou retransmitam a partir daqui, tudo que vai ser falado e reafirmado sobre a importância da vacinação. Sim, esse seminário ele tem uma contribuição totalmente importante dentro do nosso projeto de trabalho de atuação no nosso distrito. A Secretaria do Estado de São Paulo preconizou o início das campanhas na data de ontem, no dia 4. Mas o Ministério da Saúde determinou, e essa é a parceria que o Rotary tem, que a partir do dia 6 de agosto, ou seja, amanhã até o dia 31, estaremos trabalhando continuadamente para que as crianças sejam vacinadas, colocando como grande dia D de atuação forte de todo o Rotary no dia 18. O que nós temos? Nós temos a preocupação nesse seminário de informar todos os nossos companheiros sobre qual é a situação vacinal das nossas crianças na nossa região. Informá-los qual é o trabalho que o Rotary tem feito para que a gente consiga a erradicação da doença. E, em terceiro lugar, trazer a experiência de alguns clubes que já se organizaram, já se estruturaram, para que os clubes possam ser inspirados pelo trabalho que outros já estão prontos, para que em todo o distrito que estão presentes em 43 municípios e que a gente pode levar esse trabalho aos municípios que também não tenham a bandeira do Rotary ainda em sua localidade, que a gente possa estar contribuindo por essa grande campanha de vacinação que o Ministério da Saúde está preconizando. Ok, isso quer dizer, governador, que praticamente, ou todos os clubes do nosso distrito, dia 18, estarão fazendo uma ação um pouco mais forte, mais visível aí. Sim, essa é a chamada que nós estamos fazendo. Estaremos trabalhando desde a data de amanhã, dia 6, já temos clubes que estão trabalhando junto com as suas secretarias dos seus municípios da data de ontem, mas a nossa preconização é a partir do dia 6, com a data de dia 18, aonde sim nós teremos um trabalho intenso em todo o distrito, dos 43 municípios, e todos aqueles que nós conseguimos colocar as nossas mãos, os nossos pés, nós estaremos trabalhando também, mesmo que o Rotary não esteja presente. O que nós esperamos é que os municípios também fechem essa parceria com os clubes da sua localidade, para que a gente junto possa convencer e motivar as famílias, os pais, a levarem as crianças a tomarem a vacina. Perfeito, governador. Muito obrigado, então. Amigos, voltamos a falar em São José do Rio Preto. Nós estamos com o Pedro Durão, que é coordenador da Zona 22B, do End Polio Now, um programa da Fundação Rotária. Qual a importância nesse momento, Pedro, da gente estar participando de um evento como esse? Esse momento é muito importante para que conscientizamos todos os rotarianos a participar da campanha da vacinação da polio e do sarampo, porque se não vacinarmos todas as crianças no Brasil, existe o perigo da polio voltar, e isso todos nós tememos. Então, é muito importante que nós nos engajamos através dos clubes, através dos distritos, enfim, de todo mundo, para que possamos evitar a volta da doença. A Fundação Rotária estava fazendo uma campanha, ainda continua fazendo uma campanha, de que falta muito pouco para a erradicação da polio, né? É um trabalho da Fundação Rotária desde meados da década de 80, vem trabalhando mundialmente para isso.
E o que aconteceu para que esse risco volte a crescer? Dessa doença talvez voltar em alguns lugares? Enquanto existir um único vírus circulando, há o perigo da doença voltar. Hoje em dia, com as viagens de avião entre os países e outro, o vírus pode circular de um país para o outro muito rapidamente. Nós ainda temos 3 países endêmicos, que é o Paquistão, Afeganistão e Nigéria. E também temos alguns casos isolados de vírus derivado da vacina na Síria, que é um país em guerra, no Congo e também na Somália e na Nigéria apareceram 2 casos agora ultimamente. Então, como esse vírus está circulando, existe o perigo da doença voltar ao Brasil. Então é só encontrar crianças desprotegidas, que dá em adultos também, mas principalmente as crianças, que o vírus pode voltar e se espalhar rapidamente, como o exemplo do sarampo, que era uma doença erradicada no Brasil, e agora com a imigração dos venezuelanos, voltou e já se espalhou praticamente quase no Brasil inteiro. Ok, a Fundação Rotária tem um trabalho mundial reconhecido de trabalho contra a poliomielite. No Brasil, essa doença, como você disse, foi considerada erradicada, existe esse risco da volta. Mas hoje o grande gasto com relação à erradicação da polio, ao combate da doença, não é com relação ao preço da vacina mais, é com a logística, é isso? É logística. É logística porque a vacina, ela tem que chegar a locais remotos, tem que ter uma logística de transporte, tem uma logística de conservação. E isso tudo é que gasta as maiores despesas estão nessa área. Mas é tudo uma questão de a vacina chegar onde ela necessita. Então nós temos que despendir muitos recursos nessa área de logística, de voluntários, de pessoas que estão vacinando. Então, por isso nós precisamos continuar a questão dos recursos. Os rotarianos têm que continuar contribuindo, as empresas, os parceiros, para que não faltem recursos, para que essa vacina chegue nos pontos onde ela tem que agir. Então, no Brasil, nós não estamos investindo dinheiro do Rotary, mas no passado, o Rotary entrou com 6 milhões de dólares em vacinas para começar o início da vacinação da polio no Brasil. E hoje esses 6 milhões equivale a 13 milhões de dólares. E na época nenhum rotariano tinha contribuído com um centavo. Mas graças a essa campanha, que é incentivada pelo Rotary, o Brasil se livrou da polio e foi declarado livre da polio em 94. Então nós temos agora que continuar os esforços, tanto de arrecadação como incentivo à vacinação, para que essa doença não retorne. Ok, muito obrigado. Obrigado, amigos.